Todo mês, você paga a sua conta de luz, acreditando que a energia é um recurso escasso, caro e difícil de produzir. Essa é a maior mentira já vendida para a humanidade. A tecnologia para a energia infinita, gratuita e sem fio foi descoberta há mais de um século. Mas o homem que a descobriu cometeu um erro fatal. Ele tentou dar essa energia de graça para o mundo. O sistema não o perdoou. Deixe o like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Meu nome é o Agente. E neste arquivo, nós vamos abrir os baús confiscados do homem que o sistema tentou apagar da história, Nikola Tesla. Para entender a conspiração da energia, você precisa entender como a matriz de controle financeiro foi construída. No final do século XIX, o mundo estava saindo da escuridão das velas e lâmpadas a gás. A eletricidade era a nova corrida do ouro. E quem controlasse a patente da distribuição controlaria o futuro do planeta. A história oficial que os livros escolares ensinam pinta Thomas Edison como o grande herói da luz. Edison defendia a corrente contínua. O problema? Ela era ineficiente, fraca e exigia uma usina de energia a cada 2 quilômetros, além de cabos de cobre grossos e caríssimos. Era um modelo perfeito para lucrar, mas péssimo para a humanidade. Foi então que Nikola Tesla entrou no jogo. Um gênio sérvio que visualizou a corrente alternada em um flash de intuição. Um sistema capaz de enviar energia por centenas de quilômetros usando fios finos, iluminando cidades inteiras a partir de uma única queda d'água, como nas cataratas do Niágara. O que se seguiu foi a Guerra das Correntes. Edison, o homem de negócios, contra Tesla, o visionário. Quando Edison percebeu que o sistema superior de Tesla o levaria à falência, ele não tentou melhorar sua tecnologia. Ele usou a tática padrão dos cartéis, o medo. Edison comprou jornais, fez campanhas de difamação e chegou ao ponto perturbador de eletrocutar animais em praça pública, incluindo um elefante de circo chamado Topsy, apenas para convencer o público de que a corrente de Tesla era a energia da morte. Mas a matemática não mente. A corrente alternada de Tesla venceu. Ele iluminou a Feira Mundial de Chicago em 1893 e provou que seu sistema era o futuro. Para a maioria das pessoas, a história acaba aqui. Tesla venceu. Fim. Mas a verdade tática é que a corrente alternada foi apenas o primeiro passo de Tesla. O que ele descobriria a seguir era tão perigoso para a elite financeira que custou sua reputação, sua sanidade e, no fim, sua vida. Depois de vencer a Guerra das Correntes, Tesla rasgou seu contrato de royalties com George Westinghouse. Ele abriu mão de ser o homem mais rico do mundo, porque seu objetivo não era o dinheiro, era a libertação humana. Tesla começou a investigar uma frequência invisível. Ele não olhava para a Terra como um pedaço morto de rocha, mas como um gigantesco gerador elétrico rodando no espaço. Ele percebeu que a nossa atmosfera, especificamente a ionosfera, está carregada com energia eletromagnética ilimitada. Em 1901, com o financiamento inicial do homem mais poderoso de Wall Street, o banqueiro J.P. Morgan, Tesla começou a construir seu projeto supremo em Long Island, Nova York, a Torre Wardenclyffe. A desculpa oficial para Morgan liberar o dinheiro era que Wardenclyffe seria a maior torre de telecomunicações do mundo, capaz de enviar mensagens transatlânticas mais rápido que os cabos submarinos da Inglaterra. Mas o verdadeiro objetivo de Tesla estava oculto nos diagramas da torre. Wardenclyffe não era apenas uma antena, era um amplificador transmissor. Tesla pretendia bombear energia elétrica para o solo e para a ionosfera, criando uma ressonância com a frequência natural do planeta. O objetivo final: fazer com que a própria Terra funcionasse como um fio condutor.
Se a torre fosse ligada em sua capacidade total, você poderia viajar para o meio do deserto do Saara, enfiar uma haste de metal na terra, conectar um receptor e ter eletricidade ilimitada. Sem cabos de alta tensão, sem usinas de carvão, sem queima de combustíveis fósseis. Uma revolução total que transformaria desertos em oásis e acabaria com a fome e a desigualdade material. A energia livre e sem fio era possível. E os testes iniciais de Tesla no Colorado Springs provaram isso, acendendo lâmpadas que estavam a quilômetros de distância, sem nenhum fio conectado a elas. Mas todo milagre tem um preço, e o preço de desafiar o monopólio é a ruína. Guglielmo Marconi conseguiu enviar a primeira mensagem de rádio transatlântica usando as patentes roubadas do próprio Tesla. Quando isso aconteceu, J.P. Morgan questionou Tesla sobre o propósito de continuar construindo Wardenclyffe, que era muito mais cara. Foi nesse momento de desespero que Tesla revelou seu verdadeiro plano ao magnata. Ele confessou que a torre distribuiria energia industrial e residencial de graça pelo ar e pela terra para qualquer ser humano no globo. A reação de J.P. Morgan entrou para a história sombria da humanidade. Como o dono do monopólio do cobre, das plantações de borracha para isolamento de fios e dos bancos que financiavam as usinas, Morgan percebeu que a invenção de Tesla destruiria todo o seu império do dia para a noite. A lenda diz que Morgan bateu na mesa e fez a pergunta que definiu o rumo do século XX. Se qualquer um pode puxar a energia do ar, onde eu vou colocar o medidor de cobrança? A resposta era o pesadelo do capitalismo de monopólio. Você não pode colocar um medidor no ar. Você não pode cobrar pelo éter. Imediatamente o financiamento de J.P. Morgan foi cortado. Pior do que isso, Morgan usou seu poder colossal para colocar Tesla em uma lista negra na elite de Wall Street. Nenhum outro investidor ousou dar um centavo ao inventor. A mídia começou a atacar Tesla sem piedade. De gênio da corrente alternada, os jornais passaram a chamá-lo de charlatão falido e cientista louco. Em 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos explodiu a torre Wardenclyffe e vendeu os destroços como sucata para pagar as dívidas do hotel onde Tesla morava. O sonho da energia livre foi literalmente dinamitado. O sistema preferiu rasgar o planeta para extrair petróleo e carvão, poluindo os céus e criando guerras infinitas no Oriente Médio, apenas para garantir que a humanidade continuasse dependente do medidor de energia. Após a destruição de seu laboratório, Tesla entrou nas sombras. A academia o ignorou, mas ele não parou de trabalhar. Seus projetos tornaram-se cada vez mais revolucionários e perigosos. Existem relatos documentados da época, como o mistério do carro Pierce Arrow, de 1931. Relatos afirmam que Tesla retirou o motor a combustão de um veículo luxuoso e o substituiu por um motor elétrico. No entanto, o carro não tinha baterias monstruosas como os carros elétricos de hoje. Tesla supostamente montou uma pequena caixa de madeira com válvulas de rádio e uma antena de 1,8 metros no painel do carro. Ele inseriu 2 bastões metálicos na caixa, disse, agora temos energia, e dirigiu o carro a mais de 140 km/h por uma semana inteira, sem nunca conectá-lo a uma tomada. Ele estava puxando energia do ponto zero. Quando a imprensa perguntou de onde vinha a energia, Tesla respondeu calmamente, dos éteres ao nosso redor. O público o chamou de praticante de magia negra, e um Tesla indignado recolheu seu equipamento e guardou o segredo para sempre. Ele também desenvolveu a teoria do oscilador eletromecânico, uma pequena máquina que cabia no bolso, mas que podia entrar em ressonância com o aço de qualquer estrutura. A lenda documentada diz que Tesla testou a máquina em um prédio em construção em Nova York,
quase causando um terremoto que quebrou janelas quarteirões de distância. A polícia invadiu seu laboratório bem a tempo de ver Tesla destruindo a máquina com uma marreta antes que o prédio desabasse. A tecnologia de armas tectônicas modernas, como o projeto HAARP, começou exatamente com as teorias de Tesla. E claro, havia o seu projeto mais temido, o raio da morte, ou como ele chamava, a Teleforce. Um feixe concentrado de partículas microscópicas capaz de derreter frotas de aviões a centenas de quilômetros de distância. Tesla queria dar essa arma defensiva a todos os países do mundo simultaneamente. Se todas as nações tivessem um escudo impenetrável, a invasão seria impossível. A guerra terminaria para sempre. Mas adivinhe, a elite não quer o fim da guerra. O complexo industrial militar lucra trilhões com a morte. O projeto do raio da morte foi abafado. Em 7 de janeiro de 1943, Nikola Tesla, o homem que inventou o século XX, morreu de trombose coronariana aos 86 anos. Sozinho, cercado por pombos que ele alimentava na rua, no quarto 3327 do Hotel New Yorker. Ele não deixou o testamento formal, mas deixou um cofre e dezenas de baús contendo o trabalho de sua vida. Diários, esquemas de naves que não usavam propulsão a jato, tecnologia antigravidade, as equações finais da energia livre e os projetos da Teleforce. Horas após sua morte, antes mesmo de seu sobrinho chegar ao hotel, agentes do governo americano invadiram o quarto. O FBI chamou o Office of Alien Property Custodian, o escritório de custódia de propriedades estrangeiras, e confiscou todos os pertences de Tesla. Tudo sob o pretexto de segurança nacional em plena Segunda Guerra Mundial. Eles chamaram um cientista do MIT para analisar os milhares de documentos. O nome desse cientista, Dr. John G. Trump, o tio do futuro presidente dos Estados Unidos. Após uma rápida análise em 3 dias, Dr. Trump emitiu um relatório oficial dizendo que os papéis de Tesla eram principalmente especulativos e filosóficos e não continham nada de valor prático para os militares americanos. Se os documentos eram apenas devaneios filosóficos e não tinham valor, por que o governo dos Estados Unidos manteve os arquivos de Tesla classificados como material de segurança máxima por mais de 50 anos? Por que apenas uma fração dos baús foi devolvida ao Museu de Tesla em Belgrado anos mais tarde? Eles classificaram os arquivos porque a energia do ponto zero e as tecnologias de ressonância ameaçavam colapsar o sistema do petrodólar. A física moderna se dobrou para esconder o que Tesla sabia. A teoria do éter foi ridicularizada. As portas da inovação real foram fechadas e nós fomos empurrados para a era da combustão e da fumaça. Nós vivemos na farsa da energia. Todo apagão, toda crise no Oriente Médio, toda bandeira vermelha na sua conta de luz é uma fabricação de um sistema que se recusa a perder o controle do medidor. O legado de Nikola Tesla foi sequestrado. Os baús confiscados no quarto 3327 não continham apenas patentes. Eles continham o nosso futuro roubado. Um futuro onde a humanidade não precisaria destruir a Terra para sobreviver. E o fato de você nunca ter aprendido isso nas aulas de física é a maior prova de que a matriz de controle funciona perfeitamente. Deixe a sua teoria nos comentários. Você acredita que as agências secretas globais já usam a tecnologia confiscada de Tesla em projetos classificados que estão escondidos do público? Ou eles simplesmente destruíram os diagramas originais para proteger a elite petrolífera? Se você está pronto para desconectar a sua mente da versão oficial da história, inscreva-se no canal O Agente e ative as notificações. A escravidão moderna não usa correntes, ela usa medidores de consumo. Eu sou o Agente.